Você realmente crê no Evangelho? Você tem convicção disso? Esta é, sem dúvida, a questão mais importante na vida de uma pessoa. Isso não é uma frase de efeito. É só nós considerarmos. Você poderia ser a pessoa mais culta ou um grande intelectual. Você poderia ser uma pessoa famosa, muito rico. Poderia ser muito poderoso. Você poderia ter uma bela família. Você poderia ser um ótimo pai, mãe. Você poderia viver no prazer, se esbaldar no prazer, seja ele qual fosse. É muito pouco provável, mas mesmo que você conseguisse tudo o que almeja nessa vida, daqui 100 anos, isso não ia fazer a menor diferença. 100 anos para pegar todo mundo que está aqui, inclusive lá nas salas. Até aí, né, Flavinho? 100 anos? É ou não é a questão mais importante? Todos nós sabemos que o que se conquista aqui, nesta vida, vai ficar aqui. Portanto, responder a esta pergunta é: você realmente crê no Evangelho? É incomparavelmente a mais importante. Mas por que crer no Evangelho? Não pode ser uma pessoa religiosa, uma boa religiosa. Não pode ser procurar fazer o bem para as pessoas, participar de uma religião, não é isso, não é ir à missa ou participar de um culto. Ou uma outra religião, o espiritismo, ou participar do islamismo, regularmente da mesquita e procurar fazer e seguir aquela religião, ou ajudar os pobres, fazer obras de caridade. Por que o Evangelho? Eu posso pensar em algumas outras alternativas. Por que só o Evangelho? Por que tem que crer no Evangelho? Porque Deus, o Deus que criou o universo, eu e você, Ele exige perfeição. Deus não aceita nada que não seja perfeito. Deus, Ele é santo, santo é separado de pecado, Ele não pode compactuar com nenhuma forma de pecado. E eu e vocês sabemos que nós somos pecadores. Dê outro nome. Nós desobedecemos a Deus. Por isso, nada do que nós fizéssemos, fosse a religião que fossem as nossas práticas, não valeriam, não valem, nem nunca valeram para Deus. O que nós fazemos para tentar
receber algo de Deus em troca, é justiça própria que Deus não aceita, são obras mortas que Deus não aceita. Deus não aceita nada do homem, nada. Não adianta eu tentar parar de fazer alguma coisa e começar a fazer, não dá mais. Não dá mais desde quando? Desde que nós nascemos, porque nós nascemos em pecado. Então, ser religioso, participar de alguma forma de religiosidade, tentar fazer alguma coisa, não vai mudar o nosso estado. Só Cristo pode trazer perdão para os nossos pecados. Só Cristo pode trazer libertação dos nossos pecados. Só Cristo pode trazer significado para esta vida e esperança daqui 100 anos, daqui 1000, daqui 1 milhão de anos. Não importa o que pastores, eu começo com pastores, o que pastores digam. Há pastores hoje, evangélicos, dizendo que há outras possibilidades, que pode haver outras possibilidades fora de Cristo. Pastores evangélicos, não são poucos dizendo isso. Há padres religiosos, mas não importa o que esses homens digam, não importa se você concorda ou não com a exclusividade do Evangelho, Deus é absolutamente claro, Ele é radical, Ele é exclusivo, Ele é intolerante, Ele não é politicamente correto, Ele não é relativista. Deus estabeleceu um único meio para que, daqui 100 anos, nós possamos estar na presença dEle. Ele afirma em sua palavra, a Bíblia, a única fonte que nós temos hoje para saber quem Deus é, para conhecê-lo, é a Bíblia, não existe mais nenhuma outra fonte. E Ele estabelece em sua palavra que é só o Evangelho, que é só Cristo. Vamos ver alguns textos, passar por eles, antes de nós entrarmos e retomarmos o Evangelho de João. Bom, João, capítulo 3, verso 3. Nós vamos pincelar alguns textos aqui rapidamente, para então voltarmos lá no capítulo 12, onde nós paramos. João, capítulo 3, versículo 3. Veja, Jesus disse isso para um homem muito religioso. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só há uma... Nicodemos era aquele homem religioso. Nicodemos, só há uma alternativa para o homem, para você e para qualquer um: nascer de novo. Ele está dizendo, ninguém pode ver o reino. Ver o reino é estar no reino, é entrar no reino, é quando morrermos, estarmos na presença de Deus. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. João 3,18, um pouquinho à frente. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João está escrevendo aqui que só há uma alternativa: crer em Cristo. Quem não crê continua condenado. Para condenados só há uma alternativa: Cristo, o Evangelho. Nascer de novo, crer nele, é crer no Evangelho. São expressões diferentes para a mesma realidade. Mais à frente, ainda em João 6,44, diz, e eu estou destacando todas as vezes que fala ninguém. Ninguém pode vir a mim
Cristo, o Senhor está dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Cristo e por consequência ao Pai, se não for pelo Evangelho. Ninguém em toda a história, é ninguém hoje, é ninguém na época de Cristo, é ninguém 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. O Newton leu aqui, logo depois da queda, houve já uma proclamação do Evangelho. Não foi o segundo plano. Aconteceu a queda, houve a proclamação do Evangelho. Houve o ato da pele e houve a proclamação do chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15. Mas ainda antes de existir tudo, já não houve o anúncio do Evangelho, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Nunca houve nenhuma possibilidade de nós estarmos na presença de Deus fora do Evangelho. Atos capítulo 4, versículos 11 a 12. Nós vamos caminhando aí alguns textos. São textos, alguns deles, para mostrarem esta exclusividade. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro está falando aqui da rejeição do Evangelho por parte dos judeus. Lembra, Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Cristo. E aí ele diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém, nenhum outro pode salvar, só Cristo. Nunca houve salvação por qualquer outro processo para o homem caído. Romanos capítulo 8, versículo 1, a gente poderia ver tantos outros textos, que são radicais, eles são exclusivos. E num tempo hoje tão relativista como o nosso, fica mais difícil ainda de dizer isso para alguns. Mas não dá para fugir dessa realidade. Portanto, agora não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os que não estão em Cristo, eles já estão condenados. Ou eles continuam condenados. Não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Cristo, no Evangelho. Ninguém vai ser aceito diante de Deus por tentar fazer o que a lei manda. É impossível. Ninguém, nenhum. Isso mostra a exclusividade do Evangelho. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por isso que é só o Evangelho. Ah, mas aquela pessoa, ela segue aquela religião, ela tenta fazer... É só Cristo. Deus disse isso, muitas vezes. O que todos esses textos dizem de maneira taxativa, só há uma saída. E é Deus que está afirmando isso em sua palavra, a Bíblia. E é essa a mensagem da igreja. É Cristo. É o Evangelho. E isso, entendamos, isso é amar. É dizer a verdade. Em um tempo onde não se aceita, onde isso é muito radical, isso é intolerante, isso é amar. Mesmo que ninguém queira ouvir. Muitos então, diante disso, vão dizer, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho. Mas a pergunta nossa é se você crê realmente no Evangelho. E o que é crer realmente no Evangelho?
E aí então, para encontrar a resposta, nós vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 12, e vamos retomar com apenas 2 versículos. A gente está caminhando bem devagar agora. Paramos no versículo 37 de João 12. E aqui então nós vimos um grupo que não creu no Evangelho, não creu em Jesus. Lembra? Crer em Jesus é crer no Evangelho. É nascer de novo, é ser regenerado, é ser justificado, é ser convertido. São expressões diferentes para a mesma realidade. João 12, 37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. O que nós vimos até aqui? Jesus, Deus está na terra. Deus se fez homem. Deus veio até a humanidade caída. E Ele está aqui com inúmeros milagres para provar que Ele é Deus. Só Deus faz milagres. E Ele está fazendo inúmeros sinais, não como a gente vê hoje, mas milagres de verdade. E o contexto aqui, inclusive, é que Ele acabou de ressuscitar um homem que havia morrido fazia 4 dias. Ele está mostrando também a nossa realidade de pecadores, mesmo os religiosos. Lembra, lá em João 3, ele falou, você precisa nascer de novo. Não foi para uma prostituta, foi para um religioso de alta estirpe. Todo mundo precisa nascer de novo. Ele está chamando todos ao... Qual a primeira frase de Jesus? Qual é a primeira expressão que Jesus chama o povo? É arrependei-vos. Mas por quê? Porque todo mundo precisa. Por quê? Porque todos somos pecadores. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está se apresentando como a luz, a verdade, a vida, o caminho. Mas o que o homem faz? Não crê. Mesmo com tudo isso, mesmo com os sinais, mesmo com todas as evidências, não creram nele. Por quê? Rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque nós, naturalmente, amamos mais o pecado do que a Deus. Agora, varia para cada um. Há pessoas que amam mais o pecado da promiscuidade, há pessoas que amam mais o pecado do poder, do dinheiro, há pessoas que amam mais o pecado da religiosidade. Mas não importa. A rejeição a Cristo tem uma implicação: eu rejeito a Cristo porque eu amo mais algo do que Ele. Todos nós somos assim. Nós vimos, a multidão não creu no Evangelho. E hoje não é diferente. Nós precisamos lembrar que não há inocentes. Não há ser humano, nunca houve um único homem e uma mulher que já pisaram, com exceção do homem Deus, Jesus, sobre essa terra, que fossem inocentes. Não há. Nós somos pecadores, só que nós achamos que não somos tão ruins. Para que nós entendamos quão pecadores nós somos, sabe o que precisa? Crer no Evangelho. Porque quando nós cremos no Evangelho, aí nós estamos entendendo contra quem nós estamos pecando. E aí nós vamos saber que nós somos muito pecadores. Para a palavra de Deus, não há inocentes, todos somos pecadores. E outra, todos somos responsáveis. Aquelas pessoas não creram nele porque elas rejeitaram a Cristo. Por isso, então, que nós enfatizamos, não adianta oferecer uma nova chance. Ninguém que ama o seu pecado pega por si só essa chance. Deus precisa fazer tudo. Deus precisa dar uma vida para que então nós creiamos. Se Ele não fizer, ninguém vai.
O homem continuará livre e espontaneamente vivendo no pecado, rejeitando a Cristo. Então, se eu e vocês hoje cremos, se você creu no Evangelho, saiba, não foi porque você quis, porque você buscou, porque você escolheu, porque você ponderou a sua vida de pecado e a oferta do Evangelho e fez um cálculo, não, eu quero, foi porque Deus fez com que eu e vocês quiséssemos. Nós vimos o versículo 37, e então fomos até o versículo 41. E vimos João citando Isaías, lá no versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Do que ele está falando? E aí nós vimos que Isaías falou de para quem foi revelado o braço do Senhor, e o ensino ali era para quem Deus se revelou. O braço do Senhor foi a ação de Deus para levar aqueles que creram nele, porque se ele não fizesse, ninguém creria. Ninguém creria. Ele veio para converter aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso a glória é só dele. Mas o fato é que o que a maioria fez? Não creu nele. Então no verso 42, e aí a gente retoma aqui, parece então que há um grupo, porque nós vimos, versículo 37, muitos não creram, viram os sinais, não creram, e agora então, para o versículo 42, eu vou pegar só um pedaço dele, nós vamos continuar depois. O que diz? O início do versículo 42. Contudo, já que muitos que viram os sinais não creram, aí João escreve, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Bom, se houve um grupo que não creu, então esses aqui creram de verdade? João está fazendo um contraponto aí, ou não? E nós vamos ver 2 versos, 42 e 43. E que tem a ver com a pergunta, é se eu e vocês realmente cremos. Qual é o nível do crer que nós temos? Quando João escreve, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ele está falando de que crer? De qual crer? Qual crer foi esse? E aí é importante, nós já vimos isso na série em João, e nós já vimos isso em outras passagens, vamos ver mais um pouco. A Bíblia fala muito de um falso crer. A Bíblia fala de um crer que não é o real crer, o verdadeiro crer, o crer salvífico. O crer que tem implicação de nascer de novo, de crer de verdade no Evangelho. Esse crer que João diz, qual era? A palavra de Deus fala vários textos, ou tem vários textos para falar de um crer que não é autêntico. Tiago capítulo 2, esse é um texto célebre, e que ninguém duvida que esse crer aí não é um crer autêntico. Tiago capítulo 2, verso 19. Essa semana, final de semana, eu estava compartilhando com o irmão que eu traria essa mensagem, e ele me lembrou desse texto, e aí eu o incluí aqui. Tiago capítulo 2, verso 19, diz assim, nós estamos vendo sobre o que é um crer autêntico e um crer falso. Você crê que há somente um Deus? Nova tradução da linguagem de hoje, tá? Pode ser um pouco diferente da sua. Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Bom, então, esse texto bastaria para nós dizer, nem sempre quando a Bíblia diz creram nele, creram em Jesus, significa um crer verdadeiro.
Porque ninguém duvida que demônio não crê salvificamente. Ainda que tenha uma religião que diz que até Satanás vai ser salvo, mas isso é falso. O texto está dizendo que demônios creem, e ele está perguntando para mim, para você crer. Creio, mas grande coisa, demônios creem. O seu crer é o crer verdadeiro ou é o crer dos demônios? Demônios são anjos criados inicialmente bons por Deus, mas que em algum momento, a Bíblia não diz, o que eles fizeram? Se rebelaram contra o seu Criador. E eles têm uma chance? Não. Eles inclusive sabem que tem um tempo para eles. Lembra quando Jesus vai expulsar? Falou assim: o senhor vem aqui para nos mandar para o abismo? Ou vem nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que eles têm um tempo. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eles sabem disso. Portanto, eles nunca vão crer salvificamente. O seu crer é o crer dos demônios? Não é necessariamente crer um crer de verdade. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, versos 22 a 23, vai falar de pessoas que creram nele. E a hora que ele vai falar, então, é impressionante esse texto. Quando que eles vão dizer que creram nele? Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus vai dizer para eles, naquela hora, o dia do juízo, eu lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aquelas pessoas não criam de uma certa forma? É claro que sim. Mas elas criam na verdade? É claro que não. Elas fizeram coisas em nome de Jesus, elas acreditaram naquilo. Mas era o crer salvífico? Não. Ou elas não creram? Ou você acha que elas estão lá no dia do juízo diante de Cristo, querendo tentar argumentar para convencê-lo, para enganá-lo? Elas creram. Mas Jesus diz: eu não conheço vocês, porque vocês dizem que creem em mim, mas há uma evidência de que vocês não creem salvificamente, porque a vida de vocês é uma vida no pecado. Além de textos como esse, há outros, nós já vimos, inclusive em João, vamos ver alguns deles, que nem sempre o crer é o crer verdadeiro, salvífico, o crer realmente no Evangelho. Vamos lembrar de alguns. Lá, João, voltando para o início, João capítulo 2, versos 23 a 25. Hoje você vai abrir bastante a Bíblia aí. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Lembra que nós vimos agora, mesmo vendo os sinais, não creram. Esse aqui creram, né? Versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse crer aquelas pessoas era o crer salvífico? Não. O que é esse crer? Eles não tem como dizer que esse homem não faz milagre. Não tem como, eu acredito porque eu estou vendo. Não tem como negar isso. Mas daí a ele ser o meu Salvador, o meu Senhor que vem tratar com os meus pecados, aí não.
Capítulo 6, versículo 66. Cuidado, né? 666. Cuidado, gente. Capítulos e versículos foram colocados 1500 anos depois da Bíblia ter sido escrita. Tá? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles creram? Creram. O que fizeram? Abandonaram a Cristo. Eles creram salvificamente? Não. Até a hora dos milagres, estava na hora que ele falou de cruz, e não, vamos embora. Esse crer é um crer salvífico? Quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, então a quem abandona está entre os salvos? Não. Então, esse crer de um discípulo ainda, hein? Não é autêntico. Um pouquinho à frente, capítulo 8, versos 30 e 31. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Mas espera aí, qual a evidência do crer real? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O crer verdadeiro significa permanecer na palavra, significa não viver na prática do pecado, significa não viver na iniquidade, significa não, eu creio em Jesus, mas eu continuo fazendo tudo que eu sempre fiz. Esse crer não é o real. Agora a pergunta é, e o meu e o seu? Voltemos lá, João, capítulo 12. Lembra que eu parei só no comecinho do versículo 42. Esse crer aí, era verdadeiro ou não? João 12, 42 a 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Nós paramos até aqui. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam a Cristo, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esse crer é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro ou falso, gente? Por que eu estou mostrando isso? O crer, se você pegar o crer isoladamente, não, todo mundo diz que creu. Não, a gente está vendo que não. E outra, nós estamos vendo que há evidências de um crer genuíno. O que está acontecendo aqui? As autoridades, né, muitos dentre as próprias autoridades eram as autoridades dos judeus, mais especificamente o Sinédrio. E eu não pude deixar de fazer uma comparação aqui. Era o STF religioso da época. Era a idoneidade em pessoa. Os homens detentores do saber religioso. Era uma justiça. Muitos dentre estes do Sinédrio creram. Mas tem aí um mas. Mas por causa dos fariseus, quem eram os fariseus? Mestres da lei. Fariseu é um grupo religioso, dentre os judeus, vários grupos surgiram. Dentre esses, os fariseus, que surgiram antes de Cristo, inclusive. E eles mesmos se intitulavam os separados, mestres. Eles gostavam de ser chamados mestres.
Mas o problema era que a maioria do sinédrio era, olha que coincidência, fariseu. O sinédrio era composto majoritariamente de fariseus, mestres da lei, que eram o quê? Reverenciados. Eles usavam roupas diferentes, eles iam orar, viam um lugar onde tinha bastante gente, oravam lá, uma espiritualidade. Eles usavam, até pendurava a Bíblia nas vestes que eles tinham para mostrar a espiritualidade deles. Mas Jesus chama aqueles homens cegos guiando cegos. Eles queriam matar Jesus. Eles querem matar Deus, o Deus encarnado. Por causa então deste grupo dos fariseus, essas autoridades não confessavam a Jesus. Mas eles não creram. Como a palavra diz que se nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca. O que aconteceu com aqueles homens? Eles não creram com o coração. O que eles tinham, eles estavam constatando que não tinham o que fazer com Jesus. Mas não foi um crer produzido por Deus. Foi a constatação de que eles estavam contra Deus encarnado. Eles não confessaram. Eles creram, mas não o confessavam. Porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, que tinha por trás o governo do sinédrio e que tinha por trás os mestres da lei. E aí então eles tinham muito a perder. O crer deles era verdadeiro ou falso? O pior de tudo é que eles viram quem Jesus era e mesmo assim o rejeitaram. Entenda, você pode ver que Jesus é o Messias, você pode ver que aquele homem não tinha pecado, você pode ver que ele fazia sinais e milagres, você pode não ter nada contra ele, como não tinha nenhuma acusação contra ele, e mesmo assim o rejeitar. Aqueles homens tinham tudo isso e rejeitaram. Mas o texto diz que eles creram. Você consegue entender que dizer que crê em Jesus, dizer que crê no Evangelho, não basta. Eles eram politicamente corretos. Eles eram covardes. E por que expulsos? Eles seriam expulsos da sinagoga. João capítulo 9, verso 22. Por que eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga? E aqui, nós não vamos entrar no texto, mas vamos só ver o que havia acontecido. Jesus tinha feito um outro milagre. Ninguém tinha como negar aquele milagre. Mas os pais do homem que teve milagre estavam com medo da liderança. E aí então o texto lá diz que os judeus, esse mesmo grupo, já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não tem o que dizer contra esse homem, mas se eu disser que eu creio nele, eu sou expulso. O que significava ser expulso da sinagoga? Não era tirar da reunião e no outro dia você vem. E aqui eu tenho um comentário do Matthew Henry, um irmão, que diz: não se tratava apenas de uma censura eclesiástica que um homem que não tinha consciência da sua autoridade poderia desprezar, mas era, com efeito, uma ilegalidade que excluía um homem do comércio civil, que privava a sua liberdade e propriedade. Aquele homem era erradicado se ele confessasse a Jesus. Aí ele tinha muito a perder.
Ele creu? Não. E agora, o que isso tem a ver com a gente? E nós, os evangélicos, que professamos crer no Evangelho, que professamos crer em Jesus, qual é o nosso crer? Hoje ninguém é expulso da sinagoga. Há não muito tempo, pessoas que eram convertidas ao Evangelho e abandonavam, por exemplo, o falso crer católico romano, sofriam e sofriam muito. Isso custava. Mas como eles creram de verdade, o que aconteceu? Eles não estavam preocupados com serem expulsos da religião, nem com a glória dos homens. Mas eu criei no Evangelho, eu tenho que sair do catolicismo, alguns aqui, eu tenho que sair da religião que eu participava, eu criei em Jesus. Olha para a Bíblia. Olha para alguns que creram, eles continuaram. Olha para Paulo. Paulo era o ápice da religião dele. O que ele fez com ela? Ele considerou como esterco. Então você acha que você pode crer em Jesus e continuar naquela religião que faz tudo menos pregar o Evangelho? Talvez o seu crer não seja o crer verdadeiro. Porque crer implica sim em abandonar. Mas o nosso problema talvez seja outro, lembra? Eles não confessavam porque eram expulsos, poderiam ser expulsos da sinagoga. Da religião também já saíram, graças a Deus tem uns perseguidos aí, graças a Deus foram perseguidos. Família não gosta, graças a Deus, graças a Deus. Pô, que coisa é essa? Jesus veio trazer espada no meio da família. Por amor a Ele, vale. É triste, dói, mas vale. Mas tem um outro problema, eles não queriam também, e eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí a gente... O que é amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Pode ser bastante coisa para nós. Jovens, nós temos aqui alguns. Os colegas dos jovens, os homens ainda. Você não transa com a namorada? Você não pega umas menininhas? Por quê? Que isso, meu? Você não é homem? Não, eu creio em Jesus, mas também... E a glória? E os meus amigos? Eles vão ridicularizar você. Você tem um negócio importante para fechar, que paga o salário da sua família, que põe comida na sua casa. Mas tem uma implicação, uma coisa, detalhe, uma mentirinhazinha que ninguém vai ver. O que você faz? Você crê no Evangelho, você faz o quê? Mas todo mundo faz. Você crê no Evangelho, todo mundo, a gente viu que todo mundo faz com Jesus. Você faz o quê? Eu preciso, é só uma mentirinha. Não, eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp. Eles são os meus amigos. Mas eles vivem inundando aquele grupo de lixo. Você faz o quê? Mas também, não, eu tenho que ser sal da terra, luz do mundo. E você está lá vendo aquele monte de... E você não fala, eu não vou participar disso aqui, porque eu creio no Evangelho. Ou seja, não, mas o que vão falar de mim? Uma irmã que tem uma amiga feminista. Você está dizendo que esse negócio de ser submissão ao homem, de onde você está? De que século você é? A palavra de Deus, que mostrou o Evangelho para mim, que eu creio, diz que eu sou chamado a fazer isso, mesmo que o mundo inteiro não faça. A irmã
mas eu vou usar essas roupas aqui porque todo mundo usa, mas a palavra de Deus ensina para aquela que creu no Evangelho ter uma postura diferente, inclusive no seu traje. Ah, mas aí você ama mais a glória dos homens, a opinião do que as pessoas, ou do Cristo que você diz que crê? Não é o que o pastor diz para você, não é o que as pessoas da sua igreja, é o que Cristo que você professa crer diz em sua palavra. Na faculdade, os jovens, eu citei recentemente de um livro que eu estava lendo em casa, inclusive, de 70% a 80 e poucos % dos jovens que creem no Evangelho abandonam o Evangelho quando entram na faculdade. Qual é o crer deles? Você crê em Jesus? Você crê na Bíblia? Esse negócio está cheio de erro, tá? O meu filho está com um amigo dele, o rapaz tem 15 anos, é uma mente brilhante, conhece tudo das ciências, ele se arroga de conhecer, ele está na fralda ainda, mas ele acha que ele sabe alguma coisa. Mas o que interessa para você? O seu amigo? Ou se você crê no Evangelho, o Deus que inspirou a palavra, e que se você crê no Evangelho, você só creu por causa da palavra, o que você vai fazer com a palavra dele? Mas e se eu disser a verdade, eu vou perder o emprego? Se eu disser que eu creio em Jesus, e que esse negócio de ficar lendo a Bíblia, as pessoas, esse negócio de orar e de ir na igreja, isso é fanatismo, e tudo que é demais faz mal, como um amigo meu disse para mim, tudo que é demais faz mal. Eu creio no Evangelho, mas eu gosto de ver lixo, eu gosto de ouvir lixo, eu gosto de falar de lixo, mas eu creio no Evangelho. Você creu realmente no Evangelho? Crer no Evangelho tem uma implicação produzida pelo Evangelho, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Mas você está dizendo que então a gente não estou falando de perfeição, não existem cristãos perfeitos. Mas eu estou dizendo que alguém que verdadeiramente creu no Evangelho, ele não ama a glória dos homens, ele não ama mais a vida de pecado que ele tinha, ele detesta aquilo. Ele abomina, ele se entristece quando ele peca. Eu não estou falando de perfeição, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Pedro, João, Paulo, não eram perfeitos. Eu estava pensando em Pedro, aquele que negou. Sim, negou. Ele continuou negando até o fim. Ele morreu por Cristo. Todos nós, irmãos, incorremos em alguns desses pecados. Seja da religiosidade, seja da glória dos homens, no prazer, no poder, no politicamente correto, no dinheiro, seja lá o que for. Alguém que realmente creu no Evangelho, quando é confrontado com a palavra, ele se arrepende. Você creu no Evangelho? Ou você vai dizer que creu no Evangelho e vai viver na prática da iniquidade? Isso é muito sério, irmãos. Aqueles homens, todos esses que eu citei, nenhum deles era perfeito, eram pecadores, mas todos eles cresceram em santidade. Como é que tem sido na sua vida? Crer realmente no Evangelho não é ouvir o Evangelho todo domingo, não é ser evangélico. Crer no Evangelho não é falar evangelicalês. Crer no Evangelho não é uma decisão humana, não é um consentimento mental como aqueles homens tinham. Crer no Evangelho é um milagre. Você recebeu esse milagre. Porque se você creu no Evangelho,
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder transforma vidas. Você tem visto isso na sua vida? Você creu realmente no Evangelho? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele a você o Evangelho.